Ouça a nossa emissão em qualquer lugar do mundo à distância de um clique. www.radioalenquer.pt. Livro Aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Páginas com sentimento, prosas e versos, descritos na verdade da humanidade. Almas que sorriem nas palavras que se unem. Boa noite, queridos amigos e ouvintes. Este é o nosso livro aberto das sextas-feiras, na nossa emissão 201 do dia 29 de novembro de 2019. Desejo a todos uma noite cheia de harmonia e paz. Boa viagem àqueles que nos ouvem em viagem. Bom trabalho a todos aqueles que nos ouvem no local de trabalho. Este é o nosso livro aberto. Queremos que nos sintonizem em 93.5 FM, 100.6 FM ou online www.radioalenquer.pt. Também já estamos a transmitir, como habitualmente, na nossa rede social Facebook, com som e imagem. Vão deixando por aí os vossos comentários que nós depois vamos acompanhar ao longo da emissão. E hoje esta página deste livro aberto será escrita por um convidado, Manuel Ponciano. Muito boa noite, Manuel. Boa noite. Bem-vindo à nossa rádio. Muito obrigada por ter aceito o convite a estar aqui connosco para divulgar o seu trabalho e a sua obra. Eu é que agradeço imenso. Quando a Empório me contactou, eu achei que era oportuno, não tanto para divulgar o trabalho que eu vou fazendo diariamente, mas fundamentalmente para estar também mais próximos de uma sociedade que eu não conheço. Eu conheço mais a sociedade juvenil com a qual trabalhei 30 e tal anos, sobretudo no ensino secundário, e quero-me parecer que, modéstia à parte, consegui, de facto, trabalhar exatamente com eles, tanto que é assim que anualmente nos encontramos um bom grupo, quando às vezes não de 20 e 30, já com 53 e 54 anos. Que os viu crescer. Que vi, exatamente. E continua a vê-los crescer. E tanto que houve, que há coisa de um mês e tal, encontrámos uma turma que foram meus alunos de francês no 11º ano, na Escola Madeira Torres, em Torres Vedras. Disseram-me mesmo pontualmente: se o professor Ponciano não aparecer, nós também não aparecemos. Claro, isto bateu fundo no coração, e eu agradeço, pois disse-lhes fundamentalmente: vocês não me querem endeusar, vocês fazem aquilo que acharem oportuno. Pronto, mas de qualquer maneira foi este laço de modesto professor, exatamente para brilhantes alunos, como diz o Augusto Cury. Exatamente, e num livro muito importante que se recomenda, eu cito, eu tenho lá. Que está citado neste livro, que nós já vamos dizer qual é o livro. Eu agora vou passar aqui só um bocadinho de divulgação, se me permite, que nós para a semana, no próximo sábado, dia 7 de dezembro, vamos uma vez mais, pela terceira vez, fazer o encontro Juntos Somos Natal. Este encontro irá começar às 15 horas, no Museu João Mário, em Alenquer, com o nosso mestre João Mário a contar a história do museu e muitas histórias da vida deste mestre, deste grande senhor de Alenquer e não só, do mundo. Depois, pelas 16 horas, teremos literatura encenada, do tempo e das coisas, baseada no livro Ano Comum de Joaquim Pessoa, interpretação pelo grupo de teatro de Um Poema na Vila de Coruche, seguido de um debate de tertúlia com a participação musical de José Baião dos Santos. Depois vamos todos juntos para um jantar. Um jantar esse carece de marcação. O jantar será no restaurante AIA, no Lugar da Torre. Podem nos contactar através do nosso e-mail livro.aberto.rva@hotmail.com e darei todos os passos para que se inscreva para este jantar. O jantar são 11 euros por pessoa e um convívio muito interessante, todos aqueles que já têm acompanhado os nossos convívios, os nossos jantares. Portanto, marquem o seu jantar e pode trazer um amigo. Vem e traz um amigo também. É uma frase que não é minha e que toda a gente a conhece. E juntem-se a nós. Contamos consigo. O e-mail, eu sei que não tiveram tempo de anotar, é livro
ana.aberto.rva@hotmail.com. Também me podem contactar pelo Facebook, como muitos dos nossos amigos fazem. Este evento tem a organização de Ana Coelho e Raquel Raposo. Para a tarde cultural, não precisa de reserva, não precisa de marcação. Se não puder estar connosco o dia todo, poderá comparecer na parte da tarde, que com certeza não vai dar por perdido este tempo. Do tempo e das coisas. Leitura encenada, a peça dos fragmentos de Joaquim Pessoa, do Ano Comum, e a dramaturgia e encenação é de Francisco de Pina Queiroz. O elenco: Alzira Carrilho, Ana Freitas, Custódia Prancha, Ernesto Fonseca, Gabriela Rangel, Idália Silva, Maria Diniz e Rosário Freitas. Luz, som e frente de casa, José Mateus. Não perca esta tarde cultural aqui na nossa vila de Alenquer. Contamos consigo para mais um encontro para além das redes sociais, para além do microfone. Juntos somos todos muito melhores e fazemos tudo melhor. Contamos com a sua presença. E já ouviram o nosso convidado, Manuel Ponciano. E quem é Manuel Ponciano? Nascido no Fundão, nos anos 40, estando o mundo todo ele em revolução. Deu-se de encontro a saltar o muro que o aperreava e partiu em busca de novas terras, porque sentia que poderia dar à sociedade humana algo diferente que já ia adivinhando. Organizou-se em família, sendo levado a ter entre mãos calejadas 2 rebentos do sexo feminino, com a sua consorte que muito ama. Exerceu docência em português-francês durante cerca de 30 anos, uma vez que pelo meio teve a obrigatoriedade de cumprir o serviço militar, que o inspirou para a sua obra O Ar Cheirava a Pólvora. Já na aposentação, começou a dedicar-se mais em pormenor à escrita, tendo dado a lume o livro Ser Professor, uma construção biográfica, onde procura passar a limpo a vocação de ser docente. E este ano, mais recentemente, este livro, O Sorriso de uma Janela Aberta. Isto é um percurso de vida resumido. Sim. Isto é um percurso de vida resumido. Presume-se perfeitamente. Um ar que cheirava a pólvora. O serviço militar obrigatório, que já nos começa a parecer uma coisa distante, porque já há uns anos que nós não temos o serviço militar obrigatório. Já temos gerações que não sabem o que é isso. Este serviço... Como é que era um jovem querer seguir para a frente e ter este serviço obrigatório, ter que... Eu tive graves problemas, alguns também por problemas ortopédicos, diremos assim. Claro, embora eu tivesse muita preparação física por causa de gostar muito de desporto, mas de qualquer maneira, quando entrei em Mafra, exatamente para a preparação para futuro oficial, dei-me conta de 2 situações muito gravosas. Uma delas que me levou exatamente à enfermaria durante quase 3 meses, né? Problemas de joelhos, né? Depois é que me reclassificaram-me em secretariado e na altura, como eu precisavam de um chefe de secretaria para Angola, embora eu já tivesse 2 anos de serviço cá em Portugal continental, mas mesmo assim eles não me dispensaram de ir substituir eu como alferes fui substituir um capitão do quadro exatamente secretariando efetivamente a secretaria. Portanto, é este... Claro, se me perguntar como é que eu via de facto, atendendo exatamente àquele livro que eu escrevi, O Ar Cheirava a Pólvora, eu fui sempre, modéstia à parte, um revolucionário contra o serviço militar, porque via que efetivamente havia muita gente a encher o bolso de comissões, os oficiais, claro, de comissões atrás de comissões, e depois justificavam-se que porque é que nós
porque é que muitas vezes nos encontrávamos exatamente de cara ao lado. Claro, nós, oficiais inferiores, eu e eu, éramos 5 alferes exatamente naquele comando de agrupamento, começámos a ver, de facto, que nós estávamos ali, éramos todos milicianos, começávamos a ver que aquilo, de facto, já não dizia nada a ninguém. Tanto que até o próprio brigadeiro, que era o chefe máximo que nós tínhamos, houve uma altura, eu por acaso até dava muito bem com ele, mas era um militarão de primeira água, né? E então todos os dias conversava com ele. A páginas tantas, ele soube que eu vinha passar férias a Portugal, não sabendo que eu já estava casado, tentou arranjar um 31 para eu falar com a filha, tanto que meteu uma prenda exatamente nas minhas mãos para eu, pois eles viviam nos Olivais, para ver se eu podia lá chegar, para poder falar um bocadinho com ela, etc, etc. Eu que tenho alguma psicologia, percebi logo, oh meu caro, eu sei perfeitamente onde é que tu queres chegar. Eu vou, dei cá a prenda, dê-me cá o endereço e eu vou lá pessoalmente entregá-lo à sua filha. Sei que falei com ela lá em casa, etc, etc, mas depois nunca mais lhe pus os olhos em cima. Claro. Que eu tinha casado, eu casei 15 dias antes de... Casou-se novo, casou-se bastante novo. 33 anos. Ai, com 33. Pois. Então faz o serviço militar obrigatório aos 33 anos? 33, entre os 31 e os 35. Porque, entretanto, teve a exercer outras funções. Teve a fazer outro percurso. Fui professor, como estive na congregação salesiana, cuja sede é em Lisboa, nas Oficinas de São José, fiz todo o percurso, desde o primeiro ano até, diríamos, até ao 17º, poderíamos dizer. Claro, pelo meio tínhamos, e acho que ainda tenho, né? 3 anos de docência. Portanto, eu exercia a docência antes de sair do seminário, 3 anos de docência no Porto. Portanto, né? há um percurso até essa altura no seminário. Exatamente. Mas Portanto, depois... entre a filosofia e a teologia, eu estive 3 anos como docente exatamente em 2 colégios dos salesianos Mas depois achou que não era essa a sua vocação? Chegando ao final do terceiro, eu estive 2 anos em Sevilha também, fiz o primeiro e o segundo ano de teologia em Sevilha. No terceiro e quarto eu regressei a Lisboa, não sei por carga d'água, ninguém me explicou, porque eu sei que ficaram lá colegas meus a me mandaram-me embora para Lisboa, porque queriam ter-me exatamente sobre a capa deles. Eu percebi efetivamente isso. Pronto, eu falei com os meus superiores hierárquicos, né? em Lisboa, e portanto, todos os que me diziam, não, olha, Ponciano ou Manuel, não sei, não te preocupes, se quiseres continua a fazer o curso de teologia, depois no final do 4º ano podes tomar a iniciativa que tu achares mais conveniente. Daí que eu tenho uma ótima relação com eles. Tão ótima é porque o meu primeiro livro foi lançado exatamente lá nas Oficinas de São José. O primeiro livro, O Ar que Cheirava a Pólvora. Ser professor e um ar... Esse foi o segundo. Foi Ser o segundo. professor, uma construção biográfica. Aqui está na biografia, está pois, invertido, porque falamos do serviço militar obrigatório. Exato. E era o tema que estávamos a fazer. Não teve que passar pelas ex-colónias, na altura pelas colónias. Estive em Angola 2 anos quase. Esteve em Angola. Tive que ir substituir exatamente um capitão, eu, alferes, estando com 2 graduações inferiores, não é? Claro, para eles foi o melhor, porque como eu era um alferes já mais velho, já mais batido, já com muita experiência, com muita rodagem, diríamos assim, preferiram escolher-me a mim como alferes para chefiar o cargo de um capitão na secretaria. E este livro, O Ar que Cheirava a Pólvora, fala disso? Exatamente, eu procuro exatamente, como eu vi que as coisas não me diziam absolutamente respeito, eu fui para lá com caráter de obrigatoriedade à qual eu não podia fugir, senão podia ser preso, porque tive a hipótese de ir para a França e até mesmo ir para os Estados Unidos, através de primos meus que eu tenho franceses mesmo, que vivem na França, e puseram-me logo entre a espada e a parede. Olha, Manela, então, mas queres regressar? Queres ir fazer o serviço militar? Eu disse, não quero. Então, ficas aqui, nós arranjamos, eu já estava a acabar a teoria,
teologia, nós arranjamos-te aqui trabalho docente e depois tu não te vires bem aqui, se não te estiveres satisfeito, tu metes-te num avião e vais até aos Estados Unidos e lá depois já não anda, a PID já não andará atrás de ti, né? Mas estamos a falar de um tempo bastante diferente do nosso tempo de agora. Portanto, estávamos sobre uma ditadura. Pois, isto aconteceu para mim aconteceu exatamente entre o ano 71, quando eu entrei exatamente para o serviço militar, e 75, quando eu deixei o serviço militar. Ainda foi um tempo, uma obrigatoriedade muito grande. Sim, quase 4 anos. Pronto, e já disse que não era defensor dessa obrigatoriedade. Não, eu pessoalmente vi coisas que me desagradaram profundamente e com as quais efetivamente eu não estava jamais em acordo. Via isso sobretudo nos oficiais superiores, a partir de major, tenente-coronel e brigadeiro, que eram os oficiais, enfim, dentro da carreira com os quais eu contactava frequentemente, embora já contactasse também com alguns tenentes-coronéis de milicianos como eu. Esteve em que força de... Força militar. de Infantaria, teve infantaria. Tanto que acontece que eu estive quase 3 meses de baixa no hospital de Luanda, diríamos assim, porque eu consegui, isto agora pesa muito embora, não pesa na minha consciência, como eu era, discordava em absoluto tudo aquilo que os oficiais superiores me mandavam. Então, eu uma vez tive uma conferência exatamente com o diretor do hospital de Luanda, que era tenente-coronel miliciano como eu, disse-me logo, não, Ponciano, tu ficas aqui 1 mês no hospital. Depois deste mês, faremos uma conferência para ver como é que está a tua situação, e depois portanto, passado esse mês, eu regressei à unidade, não sei se talvez aí 5 ou 6 meses, volto a fazer uma conferência, ter uma nova conferência com este tenente-coronel, e ele disse, não, tu vais ficar aqui. Volta, não te preocupes com a secretaria. O tenente-coronel que arranja outro alferes para te substituir. E depois tive 2 meses exatamente mais de baixo exatamente tinha um problema de coluna. Agora felizmente as coisas estão mais ou menos calmas, mas na altura eu sentia muito. Até porque também fazia muito mais esforço, claro que as coisas surgiam. Este livro, Ser Professor, uma construção biográfica, sai em que ano este livro? Saiu em 2011. 2011. O que é que recebeu como dos leitores deste livro? Por acaso fiz o lançamento em 3 locais diferentes. O primeiro foi efetivamente lá na Câmara de Torres Vedras, no edifício principal da Câmara de Torres Vedras, e depois posteriormente 4 posteriormente levei exatamente para 5 levei para as oficinas de São José, onde eu estive, como eu disse, onde eu acabei efetivamente a teologia, o 3º e 4º ano de teologia, portanto 69, 71, que eu saí em 71. O diretor, embora mais ou menos da minha idade, da minha faixa etária, mas com mais de 3 anos, suponho mais 3 anos de curso. Portanto, esse padre Simão Cruz, eu falei pessoalmente com ele disse-me logo, Ponciano, não te preocupes, quando é que queres? Oh, meu caro Simão, chamo-lhe assim, oh, meu caro Simão, eu não mando nada, tu diz-me lá qual é a melhor data aqui para as oficinas, e de acordo exatamente com essa mesma data, eu estarei cá. Está bem, pronto, então a escola vai parar uma manhã inteira para tu lançares o livro. Na altura eram 120 professores. É que a escola parou mesmo. A mesma coisa fizeram numa outra escola, de que eu fui fundador, que é o Externato de Pena Firme em Santa Cruz, de Torres Vedras. Eu fui um dos fundadores em 75. Éramos 20 professores, agora são 160. Falei com o diretor e ele disse-me logo, não, o teu livro é para ser lançado aqui, organiza-te, a escola vai parar também uma manhã inteira e tu, olha, organiza o tempo como entenderes. Então fiz uma ação de formação exatamente, tendo em conta esse mesmo livro, Ser Professor, e assim despechei efetivamente desta parte, assim, lancei o livro. Depois, mais tarde,
tive um novo encontro com o diretor da casa de Trás-os-Montes, atrás do Campo Pequeno, onde o próprio diretor disse: não, então mas vamos lá lançar o livro aqui. E ele estava convencido que eu era transmontano, eu sou beirão, eu sou do Fundão. E disse: não, faz mal, pronto, agora assinas aqui um documento e não te preocupes se não és do Fundão. Pensava que fosse de Bragança ou daquela zona. Disse: não, eu não sou. Bom, e então consegui trazer a própria vereadora da Cultura de Torres Vedras, ficou, modéstia à parte, ficou deliciada, ela me disse ainda há coisa de 15 dias, ficou deliciada exatamente com aquele encontro que nós tivemos na casa de Trás-os-Montes, portanto, perto do Campo Pequeno. É fantástico e de facto assim, em muito pouco tempo, temos muito pouco tempo agora até ao nosso bloco publicitário, este ser professor, portanto há uma ligação muito vincada em si com isto. Eu procurei rever exatamente a minha própria infância. Os meus pais só tiveram 11 filhos. Eu fui o penúltimo e fui o único que efetivamente consegui entrar no ensino superior, porque eu queria ardentemente, eu com 10, 11 anos, quando fiz a 4ª classe, queria ardentemente exatamente ir para o seminário. Tanto que fiz o meu, na altura era o exame de admissão, portanto fiz a 4ª classe em julho, logo em agosto fiz o exame de admissão no seminário de Tortozendo, perto da Covilhã, fica ali a uns 5 ou 6 km a sul da Covilhã, e o diretor veio-me dizer logo: sim senhor, Manuel, tu foste aprovado, pronto, vais para casa, regressas e depois outra vez aqui, e a mensalidade são 75 escudos. Quando eu chego à minha casa, já vim conversar exatamente com a minha mãe, era uma joia, não é? Eu disse-lhe, tive a conversa com ela, ele disse: olha mãe, passa-se isto, o que é que acha? Portanto, arranjar a roupinha, etc. E olha-me assim, com lágrimas nos olhos, e disse: filho, nem penses nisso. Nós não temos 75 escudos para poder estudar, não? E então o que é que eu fiz? Nesse ano casou-se efetivamente um irmão meu em Lisboa. Ela veio ao casamento do meu pai, não pôde vir porque teve que ficar com os animais, etc. E então eu pessoalmente disse à minha mãe, eu vou consigo para Lisboa. Mas vais fazer o quê? Eu vou consigo para Lisboa. Não se preocupe com o resto. Passados 8 dias ou 10 dias, estava eu a bater às oficinas de São José ao diretor, Padre Armando da Costa Monteiro, a quem eu exatamente ponho em destaque exatamente no primeiro livro. Ele ficou tão encantado comigo, isto foi por altura, portanto estamos a falar do Natal de 71. E ele olha para mim e disse: sim senhor, muito, muito bem, pronto, vais ficar aqui, vais almoçar aqui, vais às aulas e depois no final fazes o exame de admissão. Terminado o exame de admissão, depois logo conversaremos. Foi na altura que eu iniciei. Que idade é que tinha? Eu tinha 14 anos. 14 anos, com essa determinação toda. Agora, dos 13 para os 14. O que é muito determinado aqui ao relógio, temos que ir para o bloco publicitário das 20h31, 31, e voltamos já de seguida. Sou mãe de 3 filhos e por isso devem imaginar como é o meu dia. De manhã é uma correria. O marido é que nos arranca todos da cama. Faz-nos o pequeno almoço que tomamos em família, mas depois vem o resto. Pensarmos nas refeições, na agenda do dia super preenchida, e eu sou uma felizarda, tenho tantas ajudas. E ao fim de semana, as atividades, os eventos dos miúdos e de família, amigos, as compras no supermercado, com os 3 atrás a pedirem tudo o que mais gostam. Enfim, o que importa é que aprendemos sempre muito com as nossas mães. E com a minha, aprendi que posso sempre contar com o Intermarché do Carregado. Afinal, queremos sempre o melhor para os nossos filhos. Intermarché do Carregado, há 25 anos, juntos pelo melhor e mais barato.
Móveis Lucílio, a realidade de um sonho no mundo do mobiliário e decoração. Mobiliário em todos os estilos, sofás, tapeçarias e uma grande diversidade em artigos de decoração. Visite a nossa exposição e confirme o estilo, o conforto, o requinte do nosso mobiliário. Design moderno e inovador. Idealize o seu móvel, nós fazemos-lo por medida. Móveis Lucílio, uma vasta exposição de móveis na Estrada Nacional 1, número 35, Casal Machado, Alenquer. Móveis Lucílio, desde 1960. A experiência que faz a diferença no mundo do mobiliário. Meninas e meninos, senhoras e senhores, os Loucos 80 apresentam Circo, o maior espetáculo do mundo. Um evento que vai proporcionar uma noite de festa inesquecível com alegria e diversão à mistura. A festa que o teu ano precisava para teres uma noite feliz. Circo dos Loucos 80. Uma festa com cariz solidário para apoiar os bombeiros. Areal, 14 de dezembro, pelas 22 horas. O circo espera por ti. Com o cair da folha, aproveitamos e deixamos cair os preços. Viveiros Flor da Calçada. Campanha de outono. Bulbos e petúnias. Aproveita também a campanha de árvores em fruto, apenas a 6,5€ cada. No outono, vamos preparar o jardim a pensar na primavera. Viveiros Flor da Calçada. Aberto todos os dias em Lajes da Freiria, Estrada de Santana da Carnota, Sobral de Montagraço. Telefone 261-943-053. Dê alegria à sua casa e jardim com os Viveiros Flor da Calçada. O Natal está a chegar e as grandes promoções também. Evento Christmas Days na Benecar. 29 de novembro a 8 de dezembro. 10 dias, 1500 viaturas em promoção. Christmas Days na Benecar, em Moita do Gavião Benedita. Condições especiais de financiamento com ou sem entrada com aprovação na hora. Garantia total com cobertura nacional. Christmas Days na Benecar. Aproveite as promoções. Comece o ano de carro novo. De 29 de novembro a 8 de dezembro. Garanta já a sua presença em benecar.pt/Natal ou ligue 262 070 154. Benecar, cidade do automóvel. Rádio Voz de Alenquer. A rádio com mais música portuguesa por hora, por minuto e por segundo. Livro aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Páginas com sentimento, prosas e versos, descritos na verdade da humanidade. Almas que sorriem nas palavras que se unem. O autor e o leitor. O autor desafia e o leitor desfia a sua essência, num lugar onde se encaixam o autor e o leitor, numa união ímpar. E estamos de volta, são 20 horas e 35 minutos e como já passamos aqui, o autor desafia e os leitores desfiam. Vamos passar à nossa rubrica O Autor e o Leitor. Com o tema a importância do livro, que foi o tema que nós acordamos perante o que nós vamos aqui falar. Qual é a importância do livro para o Manuel Ponciano? Olha, Ana, efetivamente os meus jovens, os atuais, porque ainda continuo a dar explicações, e uma até teve explicações de latim minhas para acabar o 12º ano. Num célebre dia eu disse-lhe: olha, minha querida Ana Luísa, não te preocupes, mesmo que tu venhas cá e eu não estiver, eu dou-te a chave da minha casa, entras no meu escritório, tens ali todos os livros de latim e de grego também, mas no grego não, mas tens de latim, faz favor, não estás nada preocupado. Eu quero é que tu acabes efetivamente a disciplina do latim e não vais mudar de curso só porque te falta o latim. O latim é muito claro, eu considero o latim para a formação de qualquer português, espanhol, enfim, relacionar exatamente com as línguas novilatinas ou românicas. Para mim o latim é de capital importância. Parece
não por eu ser um amante, também, aliás, já dei muitos anos também explicações de latim e até já dei explicações de grego a duas jovens, né, do 11º ano, que eram minhas alunas de português, que vieram bater-me à porta e queriam efetivamente encontrar um explicador de grego. Elas queriam fazer grego. Bem, pronto. Disseram-me isto, eu diria, encostaram-me à parede e dizer, então está bem. Então é capaz de arranjar? Sou, acho que ali um franciscano parece que dá explicações de grego, mas que eu não o conheço pessoalmente, mas sabia que havia. Isto aconteceu em junho. Em setembro veio à minha casa perguntar, então já arranjou o explicador de grego? Já entrei ali para o meu escritório que ele deve lá estar. Então, mas onde é que ele está? O vosso explicador de grego sou eu. A sério? Eu tive 4 anos de grego clássico. Sim. Pronto, vocês estão à vontade. Pronto, e trabalhámos efetivamente um ano inteirinho exatamente no grego clássico, né? Então, a importância do livro é fundamental. Pois. Portanto, este livro surge-me assim, esporadicamente, como eu tenho lá cerca de 10 dossiês já de material. Se este livro efetivamente tiver alguma repercussão, podemos apontar exatamente num outro idêntico a este, tanto com textos diferentes, é certo, e fazer uma coletânea também de alguns textos que eu julgo possam ter algum interesse. Portanto, este livro apareceu-me, falando pessoalmente com a Empório Editora, acharam interessante a minha ideia e pronto, e agarraram elas próprias, digo elas porque são raparigas, mas elas efetivamente... E elas passaram a viver este sorriso de uma janela aberta, a viver de tal forma que fizeram um fantástico trabalho. Mas vamos agora aos trabalhos que o Manuel Ponciano teve que ler. Porque isto é um trabalho, é um bocadinho exaustivo, é um bocadinho cansativo, mas é gratificante. Pois. E esta semana, no nosso desafio, o autor e o leitor, recebemos 15 participações. Como é que foi receber estes trabalhos, ler com este tema a importância do livro? As pessoas corresponderam às expectativas? Quer-me parecer que sim. De facto, a temática que eu verifiquei neste conjunto de textos que eu tenho sobre a minha visão, deu-me uma certa abertura, exatamente. Claro que eu não sei que idades terão as pessoas que escreveram efetivamente. Não sabe idades, não sabe nomes, não sabe nada, só sabe os textos. Pois, as idades seriam importantes, já os nomes já não. Era só para ver efetivamente em que faixa etária efetivamente estes trabalhos se encontram. Se são produzidos exatamente por pessoas que já têm uma determinada idade, 40, 50 anos ou 60 anos, não sei, mais coisas. Andará por aí por essa faixa. Os 40, 50. Pois. Portanto, quer-me parecer que são pessoas que se apaixonaram efetivamente pelo gosto, pelo prazer que o livro dá, pela hipótese de uma boa formação, e daí que eu diga, como diria, eu peço imensa desculpa de dizer esta expressão latina, mas eu gosto muito dela. Time hominem unius libri, diria o São Tomás de Aquino no século XIII. Ora, o que eu cito-a muitas vezes. Cito-a muitas vezes porquê? Porque efetivamente há livros que nos marcam mais psicologicamente, é certo? Mentalmente e psicologicamente. Há outros que, enfim, como aconteceu exatamente na faculdade, eu li 1 ou 2 capítulos e chegava muito bem, não precisava de ler o resto. Claro, agora há outros livros que efetivamente nos marcam tão fortemente que se os pudermos ler 2 ou 3 vezes, não o leremos só uma vez, não é? Porque efetivamente nos dizem muito a nossa própria psicologia. Se o autor conseguiu entrar dentro de um determinado rumo, e lhe deu exatamente um determinado rumo, é porque, modéstia à parte, acho que tem uma certa sensibilidade em relação exatamente a determinados problemas vivenciais, não é? Claro.
Então, destes 15 autores, foi pedido para selecionar um terceiro, segundo e primeiro lugar. E então, o terceiro lugar vai para o texto número... À procura dos apontamentos. O 7. O terceiro lugar vai para o número 7. O segundo lugar vai para o número... Para o número 6. E o primeiro lugar? O primeiro é para o número 4. E o primeiro para o número 4. Então eu vou passar a dizer os nomes. Eu não sei a idade de todos, portanto não posso dizer a idade deles, porque não sei. Mas maioritariamente andarão nessa faixa, 45 até aos 60. A numeração é feita por ordem de chegada ao e-mail, ao nosso conjunto e à nossa recolha, portanto não é por nenhuma ordem exclusiva, é pela ordem de chegada, e o número 1 é o da Rocha EJRC, que nos ouve de Paris. O 2, Armindo Loureiro, que é do norte do país. O 3, Cláudia Filipe, Brasil. O 4, não vou dizer quem é. O 5, Litas Ricardo. O 6 e o 7 também não vou dizer. O 8, Rosa Maria. O 9, Florinda Dias. O 10, António Fadigas. O 11, Graça Canhão, que nos ouve no Algarve, em Albufeira. O 12, Vítor Duarte, que é um homem do exército, acho eu, de uma dessas, que eu não andei na tropa, não sei muito bem como é que é essas. O 13, Alice Cordeiro, que também é do norte, que também nos ouve no norte do país e está-nos a ouvir. O 14, Flor Bela Lourenço, que lança o seu livro amanhã, daqui a bocadinho eu já irei falar sobre isso, que nos ouve ali de Salvaterra. Irene Matias, que é da zona de Sintra. Maioritariamente mulheres. Maioritariamente mulheres. Percebe-se. Então, o terceiro lugar, que é o texto número 7, é da Sónia Costa Rodrigues. Uma autora que participa em todos os nossos desafios, porque nós semanalmente temos sempre desafios. Quando temos um convidado, temos um tema. Na semana que não temos convidado, fazemos um jogo de palavras. Retiro de um poema de um autor consagrado 5 ou 6 palavras e cada um constrói o seu texto com aquelas palavras, sem saberem de quem é o texto. Só depois na emissão é que ficam a descobrir de quem é o texto. Portanto, o terceiro lugar, Sónia Costa Rodrigues, muitos parabéns. O segundo lugar, já vai sendo hábito, Gabriela Rangel, que é de Marinhais. O número 1, Filomena Fadigas, creio que é de Alcobaça, Leiria, por ali, que também já ganhou alguns primeiros prémios. Muitos parabéns a todos, aos 15, porque de facto todos mereciam ser vencedores, porque todos ganharam pelo menos um ótimo trabalho, um ótimo texto, e deliciaram-nos com a leitura deles, porque eu também os li, à medida que os recebo também nos enriquece. Quem lê também se enriquece. Exatamente. Portanto, vamos então fazer como habitualmente, e vou pedir ao Manuel que nos leia o texto da Filomena Fadigas. Ana, um minuto antes da leitura um minuto antes da leitura do livro, ou do texto, perdão. Há aqui mais duas expressões latinas, não se preocupem, nem quero que vocês estejam grandemente interessados em aprender. Só que há aqui duas expressões latinas, duas máximas latinas, que dizem assim, eu já traduzo. O erba volant sed scripta manent. Traduzindo em português, as palavras, adeus ao vindima, voam, mas o que se escreve é aquilo que fica. Esta é uma. Agora, outra que também pode ter também algum interesse para os meus ouvintes é qui scribit bis legit. Portanto, a importância da escrita. E passando de o menos importante é, de facto, a leitura. Portanto, o que é que isto significa para mim? Significa para mim e para alguns amantes exatamente da leitura, que devemos efetivamente dar o máximo de importância à leitura e procurarmos aquele livro que venha mais ao nosso encontro. Que efetivamente seja secundado exatamente pelo nosso desejo firme, não é?
Porque o interesse em determinado livro tem a ver com a personalidade, com o eu de cada um de nós, que somos todos identidades diferentes. Exatamente. Temos todos uma identidade diferente. Os interesses, aquele livro que foi muito bom para mim, muito mais marcante, exatamente, poderá não ser para o Manuel. Exato. Poderá ser um livro menos interessante. Exato. Mas nós também temos que ler um bocadinho de tudo. Claro. Temos que ler aquilo que gostamos e aquilo que não gostamos tanto, se calhar até para sabermos que não gostamos. Porque se não lermos, não sabemos que não gostamos. Creio eu. De valor, não é? Exatamente. E o escritor, aquele que gosta de escrever, e já tenho dito isto ao longo destas 201 emissões, tenho dito imensas vezes, um escritor deve ou não ler? O escritor, sem olhar, mas sem ser em demasia egoísta, olhar demasiado para si, tem que pensar que efetivamente há outros que também há outros que gostam de ler, e ele também, à partida, porque costuma-se dizer-se que o exemplo começa de cima, vem de cima, não é? Portanto, se nós efetivamente nos preocupamos com um determinado livro, temos que olhar exatamente para já ou para um gosto pessoal, e depois enfronharmos-nos de tal maneira no livro como se efetivamente o livro fosse a minha transparência, aquilo que eu sinto que efetivamente, olha, onde é que eu vou encontrar este livro que vem ao encontro dos meus desejos? Então busco. Eu tenho alguns livros, eu não posso dizer que tenho muitos livros, é claro, não vou fixar-me exatamente muito na expressão de Tomás de Aquino, não é? Eu receio muito daquele que lê efetivamente só um livro, não. Claro, ele diria isto porque estou a falar do século XIII, não é? Não sei se haveria assim muitos livros para já não havia, porque a imprensa só aparece em 1445, se a memória não falha, com John Gutenberg, né? Portanto, até aí os livros não seriam assim muitos, mas de qualquer maneira a Bíblia, aliás, se olharmos para a palavra Bíblia significa os livros em grego, tá, Bíblia significa exatamente os livros. Portanto, claro que nessa altura, quer o Antigo Testamento, quer o Novo Testamento, não existia a escrita exatamente com esferográfica ou com uma caneta, não sei. Não seria por aí. Não sei como digo. Mas a pergunta ia no sentido de: é importante para se escrever também se beber de outras fontes? Exatamente. É um complemento. Quer dizer, quem souber exatamente conjugar estas duas forças, para já se sentir um certo prazer e gosto exatamente pela escrita, ponha a escrita à sua frente, porque não se preocupe que haja muitos livros exatamente nas livrarias ou nas bibliotecas, não. Preocupe-se exatamente em pôr toda a sua emoção dentro daquele livro e dar-se-á efetivamente conta de que esse livro poderá não agradar a B ou C, mas certeza absoluta que irá agradar de acordo exatamente com os desejos e com as marcas psicológicas de cada um. Esse livro terá também efetivamente alguma... Será importante para alguém. Exatamente. Não interessa um número, uma quantidade, mas claro. Há alguém para quem ele é importante. Vamos então ver o que é que a Filomena Fadigas escreveu sobre sobre a importância do livro. Vamos então ler este texto vencedor, que está na mão do nosso convidado de hoje, Manuel Ponciano. Então, o texto número 4, Filomena Fadigas, muitos parabéns, escreveu este texto. Bom, então, vou tentar entrar dentro da dinâmica deste mesmo texto. Foi um texto lido por mim com alguma ênfase, com alguma particularidade, e honra seja feita também a minha modéstia. Com sorte, exatamente, também achou que efetivamente lhe pareceu o que se adequava melhor exatamente ao tema em questão. Então o título diz: Sou um livro. Não sou apenas pasta de madeira transformada em papel. Puseram letras, símbolos, gravuras, capas simples, coloridas, mais singelas, outras duras. Mas eu sou muito mais do que imagens e sinais que a preto me escreveram ou o que de mim fizeram. Cá dentro tenho muitos segredos, histórias, sonhos e medos. Também tenho as ilusões, os suspiros, as paixões.
Mesmo podem desfolhar, devorar, mergulhar em mim. Consigo levar-vos ao fim do mundo, ao paraíso, ao suspense mais profundo. E em cada página, em cada dia, tenho de tudo, da ficção à aventura, do romance à poesia. Satisfaço o desejo de viajar pelas palavras, lê-las, relê-las. Fecha-me, aperta-me junto ao peito e... Podem sonhar acordados, mastigar as palavras uma a uma, lavar as minhas páginas com lágrimas. Percam-se entre sorrisos e gargalhadas, agrupem frases e palavras, leiam alto, declamem, sonhem e partilhem amor. Estejam sós, acompanhados. Leiam a realidade e também a ilusão. Em mim, podem ser o personagem que quiser, o herói ou o vilão. Bravo para o texto e para a excelente declamação. De facto, um bom texto. Parabéns, Filomena, e parabéns pela excelente declamação. Eu é que agradeço imenso também. Com que nos presenteou. E eu vou aqui fazer também, que eu há pouco disse, a nossa Flor Bela Lourenço, que também participa em todos os desafios, que já esteve aqui connosco em emissão em junho. Ela irá lançar o seu primeiro livro de poesia amanhã. O livro Digo-te de Mim, que será lançado no dia 30, portanto amanhã às 15h30, na Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos. Portanto, vamos apoiar os autores, vamos apoiar a literatura, e fica aqui o convite a todos aqueles que possam estar presentes. Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos, 15h30, amanhã, sábado, dia 30. Digo-te de Mim, de Flor Bela Lourenço. Mais uma autora que é uma professora. Pois. Ela é professora. Sim. É. Estava aqui, de repente, agora lembrei-me. Qual é a área dela? Flor Bela, qual é a tua área? Diz-me. Nós já falamos várias vezes sobre isto, mas ela está a ouvir. Ela está a ouvir a emissão, que há bocado já nos disse que estava a ouvir. Ela vai responder daqui a pouquinho. Manuel, vamos então agora sorrir para a janela. Vamos agarrar aqui o sorriso de uma janela aberta. Eu vou dar os parabéns à editora, porque a capa está muito bonita. Do simples se faz uma coisa grandiosa, e esta capa está maravilhosa. Porque a capa de um livro é sempre a primeira coisa que nós temos contacto. Não sabemos o que é que está lá dentro, e é aquilo que chama ao nosso olhar, e dentro da simplicidade. E depois tem aqui esta janelinha com uma luz. Será isso que quer transmitir este livro? A luz da janela? Exatamente. Aliás, o objetivo que presidiu exatamente à minha construção, à construção efetiva deste livro, quando a Empório, quando lhes apresentei exatamente essa proposta, elas agarraram-na logo com ambas as mãos e dizem: Manuel, não o deixamos jamais, fica já aqui agarrado a nós. Daí que eu de vez em quando agarro no carro e vou até lá. Vai até lá visitá-las. 10 minutos, um quarto de hora, só para estar um bocadinho com elas. E então, como foram com uma grande simpatia, e achei que efetivamente era mais uma aposta, porque eu já tinha feito 2 apostas diferentes para o primeiro e para o segundo livro, né? Mas achei que também podia diversificar um pouco também o meu cenário personalístico, né? E a Empório é uma jovem editora que está em grande expansão. Estão a fazer um trabalho extraordinário, muitos parabéns a eles. E estão à procura de divulgação dos autores. Foram eles que me contactaram a fim de trazer cá o Manuel. Isso é ótimo, porque senão eu não chegava a conhecer. E já partilhamos algumas histórias de conversas, e é enriquecedor para mim. Agradeço isso. E então elas ficaram logo interessadas neste livro. Elas já não me largaram mais. Malandras! Manuel, diga, faça o que entender, mas esse texto é mesmo para ser publicado. Se achar que efetivamente nós somos as pessoas mais indicadas, ou é a casa editora mais indicada, pronto, nós temos o caminho aberto. Agora fica a sua responsabilidade, porque diga-se, só a título de curiosidade, não foi este, é o próximo. Espero lá para maio ou junho estar pronto. Em termos de texto já está pronto. Aliás, a editora, a Empório, já o tem nas mãos. Há uma nova editora no Porto, a custo zero, que me quer publicar exatamente esse livro.
Só que a proposta que eu avancei, contra a qual eu discordei logo em absoluto, é que eu mandava tem-se a dar mais ou menos umas 300, 250, 300 páginas, um bocadinho mais pequenino que este. E acontece que, juntamente com o texto, eu mandei 15 a 20 fotografias coloridas. E eles disseram-me logo frontalmente: não, as fotografias, esqueça-se delas. E o texto tem que o remodelar um pouco. Eu depois mandei-lhes em e-mail e disse: olha, desculpe, eu tenho 2 formações, uma formação pela Teologia, outra formação pela Faculdade de Letras. Então não posso negar exatamente a minha própria formação. A minha formação, se for exatamente ao meu diário, verão efetivamente a minha formação. Eu não vou agora escrever, claro que depende também da procura, qual é o vulto que efetivamente está à minha frente. Este vulto do próximo livro são jovens com os quais eu trabalhei há alguns 30 e tal anos. Então, jovens de 15, 16, 17, 18 anos. Qual é a perspectiva deles em passar exatamente, em percorrer o país, e como é que eles reagem exatamente às maravilhas que nós temos de facto no país? Eu há bocado disse isto em off, mas vou dizer, e nas conversas que nós partilhamos antes de estarmos aqui, nota-se perfeitamente que há um amor, não é paixão, porque a paixão é muito passageira, é um amor enraizado no Manuel Ponciano sobre o ensino, sobre os seus meninos e as suas meninas, meninos no sentido global. E há aqui que isso acho que faz muita falta ao nosso ensino, haver mais pessoas assim, com esse espírito de amor. Ana, só a título de curiosidade, é capaz de vir um bocadinho também a propósito. Eu estive um ano na escola do Sobral, agora já é a escola secundária, na altura era até ao 9º ano. E quando me apresentei lá ao presidente do Conselho Diretivo, disse-me logo frontalmente: olha, Manuel Ponciano, ele acha que me chama Ponciano, e depois explico porquê. Chama-me e disse: olha, não te importas se ficavas com esta turma do 9º ano de francês e como diretor de turma? Está bem, claro, então, mas aqui há algum problema? Olha, esta turma, ninguém quer esta turma. Mas porquê, cara? É uma turma que passa quase todas as semanas com participações. Então, meu caro José Luís, faz favor, esta turma é para mim. E tu ficas: que bom, ainda bem que tu queres ficar com esta turma, que era de francês. Nível 5, parece. Ora bem, então muito bem, eu fiquei com essa turma, mas espera, vejam exatamente o que é que um professor, para ganhar uma turma, terá que fazer. E o primeiro livro reflete um pouco isso, ser professor. Aos sábados, não quero dizer que era todos os sábados, mas alguns sábados combinava com eles, a escola estava fechada, combinava com eles: olha, meus queridos amigos, olha, eu peço imensa desculpa, porque o relógio é que manda em mim, não sou eu. Nós continuamos a história depois do bloco publicitário e daqui das 21 horas. Eu não me vou esquecer onde é que nós estamos, e os nossos ouvintes também não. Até já. Todas as vantagens que temos para lhe oferecer numa agência do Crédito Agrícola ou em creditagricola.pt. A proteção da sua família merece crédito. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. JM Póvoa, a marca do seu próximo automóvel. No stand Alenquer nós temos Volkswagen Polo 1.4 TDI 5 portas, ano 2014, nacional, com histórico de manutenção apenas 10.390 euros ou 127 euros mês sem entrada inicial, taxa fixa. JM Póvoa, a marca do seu próximo automóvel. Em Vila Franca de Xira, nós temos Volkswagen Golf Varante 1.6 TDI Comfortline, ano 2014, nacional, com histórico de manutenção a preço fantástico de 11.890 euros ou 145 euros mês sem entrada inicial, taxa fixa. JM Póvoa, a marca do seu próximo automóvel, com mais de 200 viaturas em exposição em Alenquer, Povos e Vila Franca de Xira. Consulte-nos em www.jmpovoa.pt ou ligue 24 horas por dia 919-551-068. JM Póvoa, a marca do seu próximo automóvel. Atenção! Atenção, Alenquer! Esteja atento! Dia 2 de dezembro vai abrir o seu supermercado da Vila. A escolha dos móveis para a nossa casa ou escritório é bastante importante. É o nosso bem-estar que importa. Móveis Alviela. 9.000 metros quadrados de exposição de mobiliário dos mais variados estilos e preços. Porque pensamos nos nossos clientes, temos sem dúvida o que procura.
Móveis Alviala, serviço de entregas e pós-venda gratuitos e ainda guardamos os seus móveis no prazo de um ano ao preço de hoje. Condições de pagamento até 24 meses sem juros. Visite-nos em Amiais de Cima, apenas a 40 minutos de Alenquer. Vá até Rio Maior e depois siga na direção de Alcanena. É mais fácil do que parece e é surpreendente. Móveis Alviela, a maior exposição de móveis de qualidade do país. Aberto também aos sábados e ainda aos domingos e feriados à tarde. Telefone 249-870-222. Visite-nos também em www.móveisalviela.pt. Domingo à tarde, venha passear aos Móveis Alviela, em Amiais de Cima. Renovar é com a Bel Solar. Todo o tipo de remodelações. Visita a nossa exposição de pavimentos e revestimentos cerâmicos, tintas para interior e exterior, cozinhas e eletrodomésticos, roupeiros por medida. Bel Solar. No conforto do seu lar. Piscinas, energia solar, aquecimento central, ar-condicionado, salamandras e lareiras, tratamento de águas. Bel Solar. Visita as nossas instalações no Casal Pinheiro, Estrada Nacional 3, número 37, Carregado. Aberto de segunda a sábado, das 9 às 19 horas. Telefone 263-854-616 ou no site www.belsolar.pt. Visite também a nossa filial na Avenida Defensores de Chaves, número 54B, em Lisboa. Bel Solar, no conforto do seu lar. Olá, João. O que é que fazes na Sobralcar? Olá, Inês. Vou trocar de carro e aproveitar a espetacular campanha de 0% de entrada até 120 meses. Tenho garantia até 24 meses e serviço de chapa, pintura, mecânica e assistência pós-venda. Olha, estou a fazer o mesmo e temos mais de 400 viaturas por onde escolher. Carros novos, usados, todos com garantia. Bem, vamos lá então tratar do assunto. Hoje vamos de carro novo para casa. Sobralcar, em Sobral de Montagraça, na Zona Industrial. Alverca, na Estrada de Arruda, número 27, no Carregado, Rua Pinto Barreiros e também Setana, no Porto Alto. Telefone 261-941-303 e 263-861-871. Adeus, João. Já vou de carro novo. Na Sobralcar encontrei o carro ideal para mim. Uma nova imagem e a mesma qualidade de serviço de sempre. Rádio Voz de Alenquer. A rádio com mais música portuguesa por hora, por minuto e por segundo. Livro aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer, onde as palavras se libertam com ou sem verso. Páginas escritas sem vento, dedilhadas para os olhares sorrirem, com gente por dentro. Quem me faz sentir muito especial. És tu quem eu quero ter logo de manhã, para que a sair em grande folha de jornal se me basta um romance de herói e vilão. Nada faz sentido e a tristeza vem para me tirar o ânimo e a lucidez. Corres logo ao meu encontro, sei que vens por bem. Com o teu abraço forte salvas-me outra vez, agora dá-me tudo, dás-me tanto, sempre mais. Dá-me tudo, não me deixes nunca mais. Não me faz tremer o frio nem a solidão, quando temperas os dias com o teu calor. Ponho o meu mundo inteiro só na tua mão, lugar de
simplicidade, capital do amor. Sei que ninguém é perfeito, não há imortais e não há nenhuma história que não tenha fim. Mas o nosso amor não vai acabar jamais. Não há dúvida que és perfeita para mim, perfeita para mim. Agora dá-me tudo, dás-me tanto, sempre mais. Dá-me tudo, não me deixes nunca mais. Perfeita para mim, agora dá-me tudo, dás-me tanto, sempre mais. Dá-me tudo, não me deixes nunca mais. Dá-me tudo, dás-me tanto, sempre mais. Dá-me tudo, não me deixes nunca mais. Livro Aberto de Ana Coelho. Todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas na Rádio Voz de Alenquer. Livro Aberto. Anseia que as gavetas se abram. Delas se libertem todas as letras dos inibidos e ousados desconhecidos. Com alma escrevem emoções e palpitações. E estamos de volta, 21h09, hoje na nossa emissão 201 do dia 29 de novembro de 2019. Continuamos por aqui com o nosso convidado de hoje, Manuel Ponciano, que nos tem tentado contar histórias de vida, porque já são bastantes as que este nosso autor tem. Falamos do livro O Ar que Cheirava a Pólvora, o livro Ser Professor, uma construção biográfica, e o mais recente livro da Empório, O Sorriso de uma Janela Aberta. E eu interrompi-o, estávamos a falar da turma que ninguém queria e que o Manuel Ponciano aceitou ficar com ela. Eu não me esqueci, eu disse que não me esquecia. E vamos então retomar essa história. Só ligeiramente. Só ligeiramente, ficar... mais alguns pormenores para ver a importância que efetivamente deve representar o docente. Como é que o docente efetivamente deve estar perante uma turma, não é? Não quero que, como me aconteceu algumas vezes, porque há alguns colegas que já me têm convidado para ir lá fazer palestras, essencialmente sobre Padre António Vieira, sobre Camões, sobre o nosso nobilizado, Zé Saramago, em que os alunos, depois, que eram do 12º ano, depois de eu ter falado exatamente, levantaram-se todos quase como uma mola a baterem palmas. Eu fiquei bonzado. Mas é que propósito? Mas eu vim cá só a falar exatamente do Zé Saramago, o que é que o Zé Saramago me disse? Nós gostamos bem, pronto. Mas a propósito exatamente dessa experiência, que é tal experiência de que eu falo um pouco no primeiro livro, Ser Professor, é a experiência do tutor. Para mim, o que é que efetivamente o tutor na docência deve representar? Deve representar fundamentalmente uma pessoa formada em psicologia,
Em psicologia, para além de ser bom docente, também tem psicologia e pedagogia. Não digo que seja formação de base, mas que pelo menos interiormente sinta que a psicologia e a pedagogia são duas áreas que devem ter algum domínio. Ora, aí fiz eu, modéstia à parte, fiz essa experiência com essa turma do 9º ano. E a páginas tantas achei que a única maneira de eu poder ganhar aquela turma era entregar-me. Não era entregar-me, eu sublinho o me, pronome pessoal, e que me diz muito. E então, nos fins de semana acontecia o seguinte, alguns fins de semana, não digo todos, mas alguns fins de semana comemorávamos os anos, o aniversário do jovem ou da jovem que tinha feito anos ao longo da semana e então dançávamos, cantávamos, ouvíamos música, cantávamos, pronto, enfim, olha, passávamos assim. Tanto que no final do ano, o presidente do Conselho Diretivo veio-me sondar e disse assim: Ponciano, o que é que tu fizeste com a turma? Olha, meu caro José Luís, sabes o que é que eu fiz? Entreguei-me à turma. Entregaste-te? O que é que tu entendes por entregar-te? Olha, eu dizia à minha mulher: olha, fica cá com as nossas 2 filhas que eu vou para o Sobral. Então vais fazer para o Sobral e depois no fim do dia, quando eu regressar, eu conto efetivamente o que é que se passou com a turma. E ainda mais mais um bocadinho. Ainda, para ganhar melhor aquela turma, como nem sempre era fácil ter todos os dados nas mãos, o que é que eu fiz? Dizia à jovem ou ao jovem: olha, diz à tua mãe ou ao teu pai que ponha lá mais um prato na mesa. Então, e para que o prato? Se vocês não me receberem com o rabo de uma vassoura, eu vou lá almoçar convosco. Era assim. Portanto, era amigo deles. Exatamente, e conhecer mais particularmente exatamente como é que a família estava organizada, não é? E como é que a família investia efetivamente nos seus filhos. Porque a família é um papel muito importante também na escola. Claro. No interesse que o aluno tem pela escola. Portanto, aquilo que nós, enquanto pais, conduzimos, usando a expressão, conduzimos os nossos filhos e aceitamos e os levamos a aprender, tem reflexo com aquilo que o professor está a trabalhar com ele. Exato. É muito importante o papel dos pais nesta educação e no incentivo a aprender e a respeitar. Pois. Penso eu. Pois, só para terminar então um bocadinho, depois eu aprofundei exatamente esta figura do tutor, que é uma personagem, tem que ser um docente, claro, mas é uma personagem que estabelece o elo de ligação entre a escola e a família. Portanto, tem que conhecer muito bem os meandros da escola e tem de conhecer muito bem os meandros da família e depois retirar daí as suas ilações para poder conduzir-se e conduzir os jovens que efetivamente... E agora está-me a passar assim de repente pela mente, e temos alguns professores a ouvir-nos, com toda a certeza, devem estar a pensar: com a carga burocrática que nós temos, como é que nós vamos fazer isso? É isso. Como é que nós ainda vamos ter tempo? Isso ouço lá, eu moro muito próximo, moro a 5 minutos da minha escola, onde estive 22 anos, e de vez em quando encontro algum dos meus antigos colegas e diz: Ponciano, tu dizes muito bem, mas eu gostava de te ver lá. Olha, meu caro, se eu te disser, eu estive na direção durante 2 anos, se eu te disser que muitas vezes eram 8 e 9 horas da noite e eu sozinho na escola, podes crer que é mentira, mas eu podia ter ficado exatamente fechado na escola durante um fim de semana porque não tinha saído. À sexta-feira estava a fazer serviço ministerial, não sei o que mais, olha, em pleno mês de dezembro, olho para o relógio e digo: 9 horas, eu que moro a 5 minutos da escola, era só atravessar pouco mais que uma rua. Olha, mas o que é que a minha mulher dirá? Olha, mais ou menos essa hora. O que é que a minha mulher dirá? A uma sexta-feira, às 9 da noite, olha, a única salva que eu tive foi partir um vidro, saltar por cima do vidro, ir à balaustrada para ver se encontraria alguém que me pudesse vir abrir a porta, o portão exatamente da escola, porque em pleno dezembro, às 9 da noite, não há viva alma naquelas ruas. Claro. É que não há.
qualquer que seja a cidade, não é? E então, mas isto é só para... isto é aquilo que eu digo exatamente aos meus colegas que de vez em quando os vejo um bocado estribuchados. Pois, tu dizes bem porque não estás lá dentro. Diz, olha, meu caro, ou minha cara, desculpa lá que te diga, eu nunca tive problemas com os meus jovens. Nunca, até ao momento, nunca fiz participação de nenhum deles. E nota, continuar a dar explicações aos jovens. Exato. Continuar, de alguma forma, a contactar com eles e a lidar. E já atravessou gerações. Já atravessou gerações. Qual é a diferença dos primeiros jovens com que trabalhou e destes jovens com que trabalha agora? Eu acho interessante, ainda bem que a Ana me faz me põe exatamente sobre a mesa essa questão. Eu agora até estou com uma jovem que é filha de uma antiga aluna minha, né? Ela está no 10º ano, de português, claro, eu dou essencialmente mais português, se aparecer alguma de francês, ou de latim ou de grego, que eu não vejo, não é? Teria muito gosto também nisso, para recuperar exatamente essas matérias que eu aprendi enquanto andei na congregação salesiana. Mas verifico que, de facto, o pai ou a mãe, que foram efetivamente meus alunos, portanto são antigos alunos meus, né? Me procuram efetivamente porque acham que, modéstia à parte, eu soube conduzi-los, não só na disciplina, mas também na matéria. Mas em termos de comportamento, de forma de estar, como é que estas gerações mudaram? Porque mudaram. Sim, sim. Como é que eram os pais... E como é que são agora os jovens? No interesse que eles têm na educação, porque as gerações mudam. Sim, sim. Eu verifico, claro, eu que tenho 5 netos, verifico o seguinte. Se calhar os pais são capazes de estar a facilitar em demasia. Parece-me a mim. Claro, eu não posso ser um bota de elástico, não é? Mas, de qualquer maneira, verifico. Mas nós, pais, que temos o mínimo de formação, pelo menos humana, não digo literária ou pedagógica, mas o mínimo de formação, devemos sentir, efetivamente, até onde é que nós podemos chegar. E isso é que eu faço quase diariamente com as minhas filhas, embora sejam ausentes de mim, uma até está a 3.000 km de distância, não é, praticamente, mas de qualquer maneira, eu de vez em quando sento-me ao computador e mando exatamente um e-mail, e-mails que eu recebo e que depois veiculo-os exatamente até elas, para vejam lá algum pormenor na educação que vocês estão efetivamente a dar aos vossos filhos, não é? Esse é o papel da avó. Pois, é o papel da avó. Pois, mas os jovens são maioritariamente agora, ou antigamente, não sei, serão mais rebeldes agora do que eram antigamente, ou será igual? Eu não digo que sejam mais ou menos rebeldes, não. Aliás, eu escrevo muito também sobre o jovem, tenho quase um dossiê de alguma 100 ou mais textos exatamente lá reservados no meu escritório. O jovem, para mim, esteve sempre em primeiro lugar. Tanto que eu, quando era diretor de turma, e fui muitos anos diretor de turma, muitas vezes dizia assim aos pais: vocês não merecem o filho ou a filha que têm. Porque o vosso filho, para mim, e não sei se para vocês, mas para mim o vosso filho ou a vossa filha está em permanente primeiro lugar. Tanto era assim que nunca... Eu dizia exatamente à responsável da sala de professores: nunca me procure na sala de professores. Quando tiver algum telefonema para mim, para já, tem que ser telefonemas urgentes. Só assim é que aceito. Não havendo telefonemas, desligo, olha, o professor Ponciano agora não pode porque está a dar aula. Assim. Então, só excepcionalmente. Então o que é que eu fazia nos intervalos? Ficava a falar com um ou dois de acordo exatamente. Como tinha a panorâmica da sala. Como é que o fulano está? Dá a impressão que não correste muito bem, não? Parece que não entraste bem dentro da matéria. No fim da aula, ficas cá a conversar comigo. E os 10 minutos de intervalo eram passados exatamente comigo. E eles aceitavam isso? Sim, perfeitamente. Nunca... Então vamos passar ao livro, porque o tempo o tempo vai andando e daqui a pouco estamos a ir embora e fecha-se a janela. Fecha-se aqui a nossa janela, o nosso sorriso nunca se fecha. Pois não, nem quero que ele jamais... Não é para sair. Então, este livro, essencialmente, a sinopse dele diz o seguinte:
O Sorriso de uma Janela Aberta é um livro de elevado fogo filosófico que reúne um vasto acervo de pensamentos sobre importantes demandas de natureza política, ambiental e humana. Numa declaração de amor à natureza e à liberdade, o autor partilha o gozo que lhe proporciona o seu lado sensitivo, intuitivo e intelectual na representação do mundo real e na apropriação do abstrato e do paradoxal. Numa obra original e de grande apuro linguístico, Manuel Ponciano escreve o que espontaneamente brota de dentro de si, oferecendo uma obra repleta de emoções, encantamentos e metamorfoses. Uma arte muito pessoal de captar o entrelaço do homem com a mulher natureza, com a mãe natureza que tanto enaltece. Elisa Lopes Antunes, Empório Editora. Esta é a sinopse deste livro. E o que é que a gente... Eu tenho aqui marcado já há imenso tempo, já pus a caneta, já tirei a caneta, já voltei a pôr, porque este livro tem várias frases, tem de Augusto Cury, e alguém há bocado ali já nos comentou a dizer, adoro Augusto Cury, eu também gosto bastante dos livros dele, e recomendo. Há um livro dele que me marcou pessoalmente, mas os livros dele são bastante bons. Aqui temos várias frases de Fernando Pessoa, essa de Queiroz, mas também temos aqui frases do Manuel Ponciano, a abrir os capítulos. E esta aqui, numa viagem rápida a desfolhar este livro, marcou-me. E eu pus aqui o dedo e pus a caneta, que eu queria falar nela. Um sorriso é como uma luz na janela da alma, indicando que o coração está em casa. Isto é muito forte. Eu vou reler para vocês ficarem com vontade de adquirir este livro e de o lerem. Um sorriso é como uma luz na janela da alma, indicando que o coração está em casa. Pois, efetivamente, se houver alguns leitores e que me queiram conhecer também pessoalmente, também me disponibilizo a ter algum contacto mais personalizado. Lendo efetivamente este livro, como o título sugere, não é? Eu procurei, dentro de não sei quanto tempo é que eu levei a escrever, não, há alguns que escrevo muito mais rapidamente, este obedeceu-me exatamente a diversos temas que pairavam exatamente na minha cabeça. Quis mostrar exatamente à sociedade humana, ou se quiserem melhor ainda, eu não gosto muito do termo da sociedade, eu gosto mais do termo da comunidade humana. O que significa que há qualquer coisa comum entre nós e que nós às vezes não saboreamos, não os despertamos, não olhamos exatamente para eles. E querem ver um exemplo? Aqui há tempos havia uns senhores calceteiros lá em frente à minha casa, no prédio, em frente ao prédio, são de 8 andares. Eu disse, olho para eles. Fui buscar exatamente uma expressão do Cesário Verde, de cristalizações. Quantas horas é que vocês passam aqui dobrados sobre os joelhos? Nem faz uma pequena ideia. Não. Mas eu é que vos vou dar a devida importância. Pronto. 10 euros para ver uma Imperial. O quê? 10 euros para... Porque fiz este gesto 3 vezes. Em semanas diferentes. Então, mas... Desculpem. Eu percebo perfeitamente o sacrifício que vocês estão aqui a fazer em nosso prol. O vosso trabalho, isto frisei diversas vezes, o vosso trabalho para mim é tão importante como o do Presidente da República. Não me diga, sim senhor, também tenho olhos na testa para ver. Quantas horas é que vocês passam aqui dobrados? Querem que eu vos cite exatamente as cristalizações do Cesário Verde? Quando os calceteiros, ele deve ter escrito, portanto ele viveu só 31 anos, ele deve ter escrito quase um dos últimos livros, exatamente, é o único livro dele, só tem um livro, não é? O livro do Cesário Verde, não é? Onde estão compilados toda a escrita dele, não é? E nas cristalizações, quem lê cristalizações, o amor que ele efetivamente tinha, ele que era burguês, e o amor que ele efetivamente tinha aos, entre aspas, deserdados da sorte.
E os senhores lá ficaram tão... E há dias aconteceu a mesma coisa, e eu fazer o meu jogo, e disse, não, esses senhores estão... Quantas horas estão aqui? Lá no parque, o jardim lá de Torres. Não fazemos... Está bem, então pronto. Quantos são? 4. Então, pronto, 10 eurinhos, vá para ver uma Imperial, ou aquilo que vocês quiserem. Pronto, isto é a minha... Por isso é que eu digo, se efetivamente houver da nossa parte uma determinada formação, eu diria mais formação humana, independentemente da religião. Não está em causa a religião, ser cristão, ser muçulmano, está em causa exatamente a formação que nasce de nós para o outro. Qualquer que ele seja. Até o simples gesto de abrir a porta a uma outra pessoa. E muitas vezes... Segurar a porta quando a pessoa vai para passar. Exato. Muitas vezes eu já tenho dito assim. Sabem como é que eu conquisto as pessoas quando... Com um sorriso nos olhos, com a simpatia. Garanto-vos que não vão pedir dinheiro exatamente por esse mesmo gesto. Conquistamos a pessoa ficou satisfeita connosco e nós ficámos satisfeitos exatamente com esse mesmo próprio gesto. Por isso, um dos capítulos do livro é exatamente também aquele, por acaso tinha conta, como passar uns momentos exatamente num café. E cito exatamente o Almeida Garrett nas Viagens à Minha Terra, que é um dos outros autores que eu privilegio, não é? Vejo exatamente, leio este capítulo, o capítulo 2 exatamente das Viagens à Minha Terra. Vejam como é que o Almeida Garrett, ele que era aristocrata, não é? Como é que ele efetivamente via a sociedade. Olhava, entrava no café e interrogava-se sobre si mesmo, dizia, não, já conheço o país todo. Ou seja, a partir do café, sobretudo da Zambuja, né, no percurso que ele faz de Lisboa a Santarém, as viagens de minha terra são de Lisboa a Santarém, de barco, claro. Ele não vai de comboio, não havia comboio. Nem de carro. Isto portanto, ele escreveu em 1846, se a memória não falha. As Viagens da Minha Terra. Portanto, 9 anos antes do falecimento, ele morreu em 1854. E nós, enquanto sociedade, aquilo que nos estava a dar como exemplo de conquistar as pessoas com um sorriso, nos olhos, nos lábios, um gesto amistoso. Todos os nossos atos fazem eco. Se a sociedade, no geral, sorrir, todos à sua volta vão sorrir. Pois. Se formos o anãozinho resmungão da Branca de Neve, à nossa volta se calhar vamos ter esse retorno de pessoas menos bem dispostas. Portanto, é importante que haja esse sentimento. E vejam só este simples, modesto gesto. Não estou aqui para vangloriar-me de ter feito, não. É aquilo que sai do meu coração, porque é um dos meus princípios que me governa, é exatamente este. Se de graça o recebeste, de graça o darás. Esta é a minha norma no dia a dia. Não é? E por isso eu verifico efetivamente que eu posso dizer que tive a sorte de ter entrado no seminário, ter cursado até ao final e depois fazer a licenciatura, praticamente quase a custo zero. Os meus pais nunca gastaram um tostão. Não, podemos dizer tostão, referindo-nos exatamente ao meu tempo de infantil, não é? Lá aos cêntimos de ouro, mas e tenho apostado. A Ana tinha perguntado há pouco como era a minha relação também com os pais. Eu muitas vezes, como diretor de turma, quando tinha reunido os pais 1 ou 2 ou 3 vezes por ano, mais coisa, menos coisa, olhava para eles e eu que tinha uma ótima, modéstia à parte, tinha uma ótima relação com os jovens e via os pais assim sempre muito macambujos. E depois olhava para ele ou para ela, desculpe, se calhar não merece ser mãe desta menina. Mas eu chamava-me a mim exatamente, não. Portanto, como é que eu me relaciono? Veja, se os vossos filhos efetivamente estão comigo e às vezes até me telefonam às 10, 11 horas da noite a dizer que não podem ir à aula de português ou de francês conforme a disciplina que tinham depois comigo, vejam se efetivamente vocês têm ou não têm bons filhos.
se eles são ou não são efetivamente responsáveis. Para me telefonar para casa é porque efetivamente eles estão bem comigo e eu procuro também estar bem com eles. E é assim que eu continuo a dizer que o docente tem que ser verdadeiramente docente. Docente em latim significa aquele que ensina, mas ensina mais propriamente pelo exemplo do que propriamente por aquilo que se leu nos livros. Aliás, isso é fundamental em todas as áreas da nossa vida. E nós já estamos outra vez 1 minuto atrasados para o bloco publicitário. Vamos abrir a nossa linha 263-71822 para falarem com o nosso autor de hoje. Até já. Quer óculos? Ótica. A sua ótica em Alenquer. A saúde ocular, a moda, a qualidade, o rigor e o profissionalismo são as nossas principais preocupações. Há quem venda preços. Nós vendemos óculos. Quer óculos? Ótica. Mais que uma ótica, o seu conselheiro da visão. Quer óculos? Ótica. Na Avenida dos Bombeiros 6769, em Alenquer. Uma nova vida, com paixão pelo cliente, uma equipa que cresce com mérito, orgulho pelo resultado, ideias criativas, ética e transparência. A oficina Auto LPM com nova gerência, mecânica, eletromecânica, carrocerias, pintura, pneus, alinhamentos, peças originais, serviços de lavagens e acordos com a maior parte das seguradoras do mercado. Assistência multimarcas. Auto LPM, mais de 25 anos de experiência, mão de obra qualificada e oficina autorizada Volkswagen e Audi. IC2, quilómetro 33,8 Alenquer. Telefone 263 730 470. Auto LPM. Garantimos a sua segurança. 3, 2, 1... Comece 2020 da melhor maneira. A passagem do ano é na Quinta do Canavial. Com muita festa e alegria, uma noite mágica, um jantar com um menu de excelência. E para festejar a entrada do novo ano, bolo rei, passas, espumante, mesa de doces, queijos e marisco. Animação com música ao vivo. Reserve já no restaurante Dom Nuno, em Alenquer, pelo 263-710-834 ou 965-582-299. Comece o ano novo da melhor maneira. Passagem de ano é na Quinta do Canavial. A alegria de começar o novo ano na Quinta do Canavial. Uma oportunidade única. Black Friday Móveis S Matos. Não perca a oportunidade de ter o melhor colchão de Portugal por preços imperdíveis. Black Friday Móveis S Matos. 27, 28 e 29 de novembro. A grande oportunidade. Os preços mais bombásticos do mercado em colchões. Com a Black Friday Colchões com 50% de desconto. 50%. Móveis S Matos. Quinta do Mendanha, lote 3 carregado. Telefone 263-853-312. Black Friday. 27, 28 e 29 de novembro. Uma oportunidade nunca vista. Mundo e Cores apresenta a nova coleção Outono e Inverno. O requinte, os acessórios, as cores. Só pode ser Marimada, uma marca exclusiva Mundo e Cores. Marca a diferença. Veste as nossas marcas: Ruga, Ceissa, For Soul, Gar, Silvina Campos. Roupa de homem, Laga Rocha. Mundo e Cores, Marimada, Merciana e Cadaval. Temos tudo para as tuas prendas de Natal: roupa, calçado, perfumes, bijuteria. Mundo e Cores, Marimada by Vera Romão. 10 anos a marcar a diferença. Eletro 72. Eletro 72. Conseguiu decorar? Uma nova loja de eletrodomésticos no Carregado. Aqui tudo é pensado e desenvolvido para o atender da melhor forma. Eletro 72. Venda de eletrodomésticos. Venda de peças e acessórios para assistência técnica a preços especiais. Na Eletro 72, cada detalhe conta. Aqui terá aconselhamento personalizado. Eletro 72. Avenida da Associação Desportiva, número 8, Loja 2, Carregado. Telefone 263 101 693. Venha conhecer-nos. Estamos à sua espera. A todos os clientes e amigos desejamos um Santo Natal e um próspero Ano Novo. Os croissants quentes, os pastéis de nata, bem, que perdição. Pãozinho da Quinta. A sua padaria, pastelaria de fabrico próprio. Pão quente a toda a hora. Bolos de aniversário, entre outras especialidades. E nesta época natalícia, o bolo rei. Os sonhos estão de comer e chorar por mais. Faça a sua encomenda. Telefone 263-855-769.
Pãozinho da Quinta. Urbanização Quinta Nova, Bloco 2, Carregazo. Aberto todos os dias. Pãozinho da Quinta deseja a todos os clientes e amigos boas festas. Rádio Voz de Alenquer. Uma rádio feita de emoções. Livro aberto de Ana Coelho. Todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer, onde as palavras se libertam com ou sem verso. Páginas escritas sem vento. Dedilhadas para os olhares sorrirem. Com gente por dentro. E estamos de volta, 21 horas e 36 minutos. O nosso programa está na reta final, mas ainda temos muito para partilhar consigo. E temos alguém em linha que quer falar connosco. Vamos ver quem foi a camisola amarela hoje. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. E Rio de Moro. A Beatriz Cassiano, que nos ouve em Rio de Moro. Exatamente, então muito boa. A nossa habitual camisola amarela. É, camisola amarela. E com o seu convidado, e eu só lhe digo que eu gostaria de ter sido sua aluna. Agora resta provar se não teria sido preferentemente seu professor, não é? Mas mesmo gostaria que tivesse sido meu professor. Então, olha, então eu vou utilizar uma expressão latina, ad invicem, significa, trazindo para português, mutuamente. É verdade, é recíproco. Sim, senhor, eu estava a ouvi-lo e estava encantada a ouvi-lo, e lembrei-me de uma passagem, eu vou ser muito rápida. O meu filho mais velho, com 6 anos, estava na escola, e um dia a professora saiu da aula, ausentou-se para ir fazer qualquer coisa, e ele aproveitava, quando a professora não estava, para fazer assim umas palhaçadas, e pôs-se em cima da mesa a dançar. Entretanto, a professora chegou e ele não se apercebeu. Ela chegou ao pé dele e disse: olha, agora devias levar uma palmada, porque não devia estar sentadinho, mas devia estar a fazer esta brincadeira. E ele disse, virou-se para ela e disse: se tu me dás uma palmada, eu também te dou uma. E quando foi, portanto, ela foi professora dele até à 4ª classe, e no dia que eu me fui despedir dela, com muita pena, que, portanto, ela era uma excelente professora, e ela, foi quando ela me contou esta passagem do meu filho. E eu assim: então, mas a dona Margarida, há tanto tempo que sabia isso e nunca me contou. Eu só lhe vou dizer agora, porque eu gostava muito do Rui, que eu sabia que ela gostava, e o seu filho teve uma atitude de justiça. Porque ele não estava a fazer nada de mal, ele simplesmente estava a divertir. E ele ensinou-me. Ele deu-me uma lição a mim, Porque eu bater-me se ele estava a divertir e não estava a fazer mal a ninguém. E ela disse-me isto, e eu fiquei contente dela ter tido aquela atitude e ter reconhecido. E realmente o meu filho é uma pessoa muito, muito justa, e fica muito magoado quando é acusado de alguma coisa que não fez, fica muito magoado. Pois, exatamente. E eu estava a ouvir e depois lembrei-me desta passagem, e que as crianças realmente têm que saber que do outro lado está alguém que os sabe. O exemplo que o Manuel Ponciano tem estado a falar, o exemplo. Exatamente. É isso, olha, minha querida amiga, é só para lhe dizer que efetivamente já no penúltimo ano, eu reformei-me em 2002, portanto no último ano eu praticamente, a escola já não me atribuiu aulas nenhumas, então só tinha que dar apoio exatamente a alguns professores que por qualquer motivo, doença, que faltavam. Houve um célebre dia em que eu tinha 3 ou 4 jovens a dar-lhes francês, porque a minha área é português-francês. Eu perguntei-lhes assim: olha, quando é que vocês têm alguma aula livre? No dia tal, a nossa professora de Física, era do 8º ano, não está. Não, pronto, vocês não dizem nada. Então, entro eu em primeiro lugar para a sala, e o que é que acontece?
Era uma balbúrdia de todo o tamanho. Uns por cima da carteira, outros por cima das cadeiras. Espera, eu serenamente, em frente à secretária, olho para aquele cenário todo e digo: senta-se, faz favor. Agora sou eu que falar. Estive 45 minutos a falar com eles, nem uma vírgula eles me disseram. Portanto, fiz-lhes ver efetivamente e disse: olha, meus queridos amigos, eu sou muito vosso amigo, mas capitalmente a disciplina é de toda a importância. Portanto, olhem para a disciplina. Vocês querem aprender, já sabem, têm que ser o mínimo disciplinados. Não sei qual é a vossa disciplina em casa, mas aqui a disciplina na escola tem de funcionar, porque vocês assim não aprendem nada. Pronto, isto fiz ver, pois, como entretanto, depois fui também, já tinha sido diretor de turma, fiz ver muitas vezes aos encarregados de educação de que muitas coisas se passavam fora, porque os pais também davam demasiada cobertura aos jovens. Ou seja, tem que haver um elo de ligação. Eu digo, porque já tenho 5 netos, né? Frequentemente falo com as minhas filhas exatamente sobre isso. Vocês estejam atentos aos mínimos gestos dos vossos filhos. E vocês, de vez em quando, têm que também olhar para eles e para lhe dar também a devida importância. Porque eles sabem o que é que muitos professores, o filho chega à casa e diz que o professor lhe deu uma palmada. Bem, e isso os é que eu pais já vão discordo. discutir com o professor a bater. Isso é que não, bater não. Agora, uma relação, estava aqui a dizer a Ana há bocadinho. Aqui a Ana, eu quando eu dava aulas, né, quase todos os dias ficava exatamente na sala de professores, que os alunos eram maiores, de 16, 17, 18 anos, né? Ficava com algum deles exatamente na sala de aula para conversarmos um bocadinho tu lá, para ver se efetivamente ele tinha a mesma reação quando estava juntamente com os outros colegas, porque ele tinha as costas quentes em frente, diante de mim, já não havia ninguém, portanto só estávamos os dois a conversar. Pronto, olha, remédio santo. Nunca tive um aluno que se revoltasse contra mim, nunca bati, felizmente, nunca foi preciso. Mas olha que uma vez um jovem do 12º ano, por acaso eu na altura era orientador de estágio, e aconteceu que esta turma, por acaso é uma turma que tem agora 39 anos, são da idade da minha filha mais nova. E então, senti que efetivamente aquele jovem com 17, 18 anos, com a sua palavra, queria conquistar as raparigas em plena sala de aula. Eu olho para ele e disse: menino, ponha-se de pé. Não é ponte, ponha-se de pé. Toda a turma olha para mim. E se você não se portar bem, vai ali ao meu gabinete. Ali é que leva 2 chapadas na cara. Você pode me dar, mas garanto que não vai ficar sem ficar ferido. Toda a turma, aquilo é um silêncio sepulcral. Sim, porque aqui o machismo acabou. Exatamente. E eu nunca podia, eu tenho minha mulher e tenho 2 filhas, portanto seriam 3 contra. Estava em minoria, Eu nunca podia ser machista em casa. É muito. Olha, eu dou-lhe os parabéns por ser quem é. E ter partilhado connosco esta história que nos enriquece. É verdade, ter partilhado connosco esta. Olha, então, se não se importa, eu como está a falar de professores, eu tenho aqui um poema de uma professora, que eu depois no fim digo quem é. Vamos ouvir então. Vamos ouvir. Por amor. Se não fosse o amor, não haveria planos, nem vontades, nem ciúmes, nem corações magoados. Se não fosse o amor, não haveria desejo, nem medo da solidão, nem da desilusão, da perda, nem haveria sequer perdão. Se não fosse o amor, não haveria saudade, ansiedade, vontade de o guardar no pensamento. Se não de fazer parar o tempo, para viver aquele momento. Se não fosse o amor, não haveria esperança, mudança, brisa doce no olhar, vontade de abraçar e de significar nos braços do amor e no abraço de um beijo o partilhar. Tenho dito, e este poema é de Florbela Lourenço. Eu estava a reconhecer a nossa Florbela, que lança o livro dela amanhã na Biblioteca de Salvaterra de Magos, às 15h30. Pois, e a pena é um bocadinho longe para mim. É um bocadinho longe, não é, Beatriz? Também já tenho programa. Pois, e para a semana temos programa também, não é?
Também tens programa. Temos na sexta-feira e no sábado. Pronto. Obrigada, Beatriz. Um beijinho para o Sr. Apócio, para a Ana, para todos os nossos ouvintes que estão na escuta e parabéns aos vencedores, porque no fundo quem entra são todos vencedores. São 15 vencedores esta semana. São todos vencedores. E nós também. Porque nós... que está, não é além fronteiras, ela está nos Açores, que ela já entrou aqui. A Carla também, Félix, Carla. Também é professora, também está professora educadora. Também é professora e ela também está na escuta. É um grande beijinho à nossa Carla Félix. Pronto, um beijinho para todos. Boa noite, Beatriz, muito obrigada. Pela sua participação também, não? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado. E a nossa Beatriz Cassiano, uma ouvinte assídua do nosso programa 263718822, ainda pode ser marcado para falar com o nosso convidado, para trazer à conversa assuntos como a Beatriz também nos trouxe. Nós precisávamos de mais 2 horas de programa. Eu tenho aqui um texto magnífico seu, que é um bocadinho extenso, mas que eu gostava muito que o lesse aos nossos ouvintes. Posso-lhe pedir? Sim. Isso? Qual é o? Foi o texto que... Não, é o seu texto, o que me mandou. Porque... Está aqui, não é preciso procurar nos seus apontamentos, que eu também o tenho. Está bem. É um texto que o nosso autor partilhou connosco e eu vou só aqui também fazer uma referência antes que nos passe. Este livro pode ser adquirido através da editora Empório ou do Manuel Ponciano, ou não? Pode. Sim, através do seu e-mail. Quem não souber poderá me perguntar e eu facultarei o contacto, ou na editora Empório. Já está em mais 4 ou 5... Depois de estar nas livrarias habituais onde a Empório tem o livro. Já está nas livrarias. Pronto, Zona de Torres Vedras, temos muitos ouvintes. Nas livrarias já está este livro. O Sorriso de uma Janela Aberta, com esta capa fantástica e com um conteúdo igualmente bom, com toda a certeza, pelo aquilo que eu já tive a oportunidade de apreciar. Então vamos ouvir este texto que acho que é merecedor de ser lido e de ser ouvido aqui no nosso programa por todos nós. Só 2 palavras de introdução. Eu quando olho para o Padre António Vieira, que por acaso tem lá a obra toda dele, só são 30 volumes, e não dei a pensar seriamente se não se devia fazer o doutoramento exatamente no Padre António Vieira. Mas a escrita não me larga e, enfim, é a minha companheira permanente, não me larga, então se calhar é melhor desistir. Então veio-me olhando exatamente para aquela bibliografia toda, há antigos alunos meus, ou alunos aí, explicando-se que me vêm lá, disse, então, mas tem ali, depois tenho. É que o Padre António Vieira foi um dos grandes escritores, um dos maiores escritores que me marcou exatamente a minha vida particular, não é? Então, leiamos então. Padre António Vieira, uma voz contornável e indomável, mas conciliadora, com que vós me chamaste imperador da língua portuguesa, é uma expressão da mensagem do Fernando Pessoa, que não só te deste ao mundo, mas trouxeste o mundo até ti, mesmo sabendo que o terreno que pisavas era um terreno escabroso, porque tinhas permanentemente sobre ti uma vergasta a que não seria fácil fugir-lhe. Essa vergasta era o Santo Ofício. Mas sem paus nem pedras, antes com a tua palavra de sábio pregador, dominador das Escrituras, foste trazendo até ti os argumentos mais sólidos. Dominadores da Escritura, o teu raciocínio não pecava por miudezas. Ia até ao fundo para encontrar junto do teu auditório que a verdade insufismável te merecia toda a atenção. Contra os teus próprios irmãos em religião, onde professaste e professavas, sabias manejar a palavra que trazia argumentos impossíveis de serem contrariados dentro da tua insufismável sabedoria. Percorrendo meio mundo cultural, já que tanto em Portugal como no Brasil, como em países da Itália, Suécia, França, não deixaste de subir ao púlpito, mesmo com a dificuldade de subir as escadas da incompreensão. Trouxeste para junto de ti e pela voz sagrada que foste escolher nas Sagradas Escrituras. Zurziste com elas a velha guarda de um Vaticano que já se havia enchido de uma escória que continuava a dominar, dominando a consciência humana, como se a verdade de pensar fosse própria e exclusiva do escrutínio do eclesiástico, não tendo para além disso quaisquer poderes de existência.
Querendo condenar-te, não te condenaram por mau comportamento dentro das redes eclesiásticas, mas quiseram encontrar argumentos que não vinham a talho de foice e que eram aceitos nas suas fileiras para te mostrar que eras um deturpador das linhas da Sagrada Escritura. Obrigando-te a um silêncio que era fortemente perturbador em determinadas consciências, cujo comportamento deixava muito a desejar, acabaram por te obrigar às redes de uma prisão, sem encontrar verdadeiramente fundamentação para tomar essas atitudes e te querer obrigar a não mais subir os degraus do púlpito. Na Europa já estavas condenado pelo Santo Ofício. Apenas o povo do Brasil, mormentos, ameríndios, e neste caso um simples pormenor, um dos melhores sermões que Padre António Vieira tem é exatamente contra os holandeses que se tinham habituado exatamente naquela parte do Brasil, cujos habitantes eram efetivamente os ameríndios. A quem sabias dar-lhes voz, sendo tu defensor dos direitos, lhes assistiam, que eram roubados mesmo à socapa. E quanto de sobre se poderia considerar ao longo dos tempos que foste deixando para trás, mas projetando-te para os tempos vindouros, sendo tu uma voz verdadeiramente audível pelo povo simples, a quem ias abrindo a porta para que se acolhesse à tua sombra, não te escondeste em lado algum, mas foste batendo o terreno que sabias que estava um tanto ou quanto movediço na consciência dos senhores deste mundo, e de toda a tua argumentação fazia pesar sobremaneira o teu andamento seguro e inamovível. Foste perfeitamente capaz de te dar às maiorias espalhadas e cortadas dos seus direitos perante uma avalanche que se julgava ser capaz de merecer toda a tua atenção. Foi aqui então que te vieram a pisar os caulos, porque já não te suportavam que não desses a dívida atenção aos senhores da terra, porque era para os trabalhadores e cultivadores da terra que viravas toda a tua atenção. Atenção essa que já te levava a pôr os olhos na mediocridade social que se arvorava único e simplesmente defensor dos deveres a que os herdados da sorte estavam sujeitos dentro das suas pequenezes. Para mim, sempre me marcaste pontos, porque o teu ponto fulcral era que a verdade viesse ao de cima, doesse a quem doesse, e foi isso e é isso que me levas a sublinhar a tua ousadia de não descer às mediocridades. Admiro-te no afrontamento com que foste pautando pelas ruas da amargura de quem queria fazer de ti gato-sapato. O teu brilho intelectual não sofreu quaisquer retrocessos, porque te apoiavas no escudo que, pese muito embora todas as vicissitudes e controvérsias, mantiveste aquele farol em permanência aceso, sem que outras forças adversas ousassem quebrar-te no teu molde bem granitado. Não te levaram aos altares, porque não comungaste com os ditames de uma cura de um comportamento torpe. Soubeste trazer-te dos teus bastidores, que foste preenchendo ao longo da tua sã idade, e o teu brilho não se perdeu jamais, pese muito embora a torpeza dos teus contestatários. Como os levaste às paredes na tua sã conformidade, só foste conforme com os abandonados de tudo e de todos os que se julgavam de mantenedores de uma verdade encravada na falsidade. Quiseste apresentar-te como exemplo de fazer com que te admirasse na tua lídima conduta. Mostraste que a verdade não sofre contestação e brilha tanto mais, quanto mais o trigo da peneira da verdade saía debaixo do alqueire e se difundia mesmo por trilhos não conformes à sua pureza. Joeirando esse trigo, ele aproveitou-se em toda a sua genialidade para que os limpos de coração encontrassem nele a limpidez da sua verdadeira manducação. Mesmo não querendo apresentar-te como modelo acabado, mostraste que, mais do que eu digo, o importante é saber encontrar o veio condutor. Mas mesmo assim a tua palavra não deixou de ficar registada em brilho assombroso e, como tal, desnorteaste os teus inimigos e passaste para uma posteridade que te recebeu de coração límpido e sem mistura de joio algum. E só estes límpidos de coração é que passarão a enquadrá-la no seu comportamento dia a dia até que ela encaixe no seu savoir-être, que conduzirá ao seu savoir-faire. Peço desculpa destes franceses. De tão mãos dadas, eles se apresentam. Meu caro Padre António Vieira, digo-te e profiro do fundo deste coração, um tanto envolto em sua sensibilidade, um bem-aja, por ter sido quem foste e por me teres ajudado a abrir os postos da verdade, que, sabe-se lá como, tolha os defensores da sua futilidade em grandeza balofa. Bravo. Um texto fantástico. Nós temos muito pouco tempo e temos alguém que quer falar connosco. Olá, boa noite. Tenho que pôr os fones. Doutor, boa noite. Olá, boa noite, Ana. Como está? Eu estou muito bem e estamos a falar com... Esta voz não é estranha. Estava lá com o João Paulo de da Lourinhã. O nosso João Paulo da Lourinhã. São quase vizinhos. Diga. São quase vizinhos. Não sei. Manuel Ponciano é de Torres Vedras.
Pois, e eu ainda ontem estive em Torres Vedras e estivemos no almoço lá da nossa companhia. A companhia, o senhor não sabe o que é, mas depois a Ana explica-lhe. Explico. Mas tenho estado a adorar ouvir o senhor e estou inclusive com o padre. Mas antes disso eu vou já dizer uma coisa muito rapidamente, que é para a gente não perder muito tempo, falta 2 minutos e não temos tempo para nada. Exatamente, isto está mesmo a... Eu já percebi tudo isso, e você sabe que eu percebo tudo. Sei, sim, senhor. Um beijinho para a Beatriz, depois eu falo com ela um dia qualquer. Um beijinho para a Beatriz que eu ouvi há bocadinho. Eu adorei ouvir esse senhor, não o conheço, mas tenho estado a adorá-lo ouvi-lo e sabe que eu estou sempre a ouvi-la. Sei. Sabe. Sei que você faz parte do Livro Aberto e fará sempre. Sabe. Isso pode estar crente. Eu sei. Isso pode estar crente. Portanto, quero cumprimentar esse senhor que eu já não sei o nome dele, mas tenho... Manuel. Pronto. Tenho estado a ouvi-lo, eu moro aqui perto da Marteleira, se o senhor conhece, está em Torres Vedras, sabe muito bem onde é que... Ele está a dizer que sim. Claro, pronto. Portanto, tenho estado a adorar ouvir o senhor, a forma de relatar. E queria dar uma homenagem a essa senhora a Fadigas, não é? Filomena Fadigas. Eu adorei ouvir aquele poema. Muito bom este texto, muito que eu bom. não me esqueci da Fadigas e não se esquece quem é a senhora. Ela é de Alcobaça. Bem, mas não sei quem é a senhora. Pois não, ela há de passar aqui pelo estúdio e depois também a vai ouvir. Tudo bem, pronto, não tem problema. E pronto, Ana, não quero empatar mais. Muito obrigado a Eu gostava de o ouvir mais tempo, o relógio é que não deixa. Eu sei. João Paulo, foi muito enriquecedor este programa, não foi? Quem está a despedir sou eu, e um abraço para esse senhor que está aí, com felicidade, se ele me quiser ou tiver a intenção de me conhecer, tenho todo o prazer, que eu ainda ontem estive em Torres, e pronto, no encontro que nós tivemos lá da nossa tropa. Quem sabe vocês, eu faculto o contacto mútuo e vocês entram em contacto um com o outro. Eu conheci lá a vereadora, aquela senhora que também... de Torres, que também conhece, sim senhor, eu sei que conhece. A doutora Umbelino, conhecer. Conhece, ele está a dizer que sim. Cumprimento só o João Paulo porque nós temos mesmo que terminar. Ana, peço imensa desculpa, não sei se recebeu uma mensagem minha, se não. Não. Mas eu tenho aqui. Mas eu não recebi, João Paulo. A dar-lhe os parabéns dos seus anos. Mas não recebi. Pronto, amiga. Muito obrigado, um abraço. Ou não recebi, ou eu ainda vou ver outra vez, mas eu acho que não. Um abraço ao Sr. Joaquim Coelho. Muito obrigada. O resto da família. E não digo mais para não perdermos tempo. E um abraço a esse senhor que eu já não consigo dizer o nome dele. Pronto. Manuel. Manuel. Adeus, obrigado. Ponciano é difícil, mas... Um abraço grande. Pronto, muito obrigada. Disponha sempre. Obrigado e desculpa. Então. Nada. Muito obrigada e gostei muito de ouvir, João Paulo. Adeus, um beijinho. Grato, um beijinho. Beijinhos à Fátima também. Ela está ali dentro a ouvir, obrigado. Obrigada, com licença. Um beijinho, obrigado. Um beijinho. Nós estamos mesmo a terminar o programa. Já estamos aqui a queimar o tempo todo e mais algum. Houve alguma coisa que nós não tivéssemos dito, mas também assim tem que ser em segundos. Quero uma última mensagem aos nossos ouvintes, mas tem que ser muito rápida mesmo. Sim. Fala. Não é preciso os fones, só preciso o microfone. Olha, eu tive imenso gosto e muito prazer em efetivamente, a partir do momento em que a empresa Empório me convidou, eu pus-me logo totalmente disponível, embora estivesse com alguns problemas de saúde, mas isto venceu os problemas da saúde que eu tinha. Pronto, e é ótimo, e irá voltar com toda a certeza, porque ficamos com muitos assuntos e há um novo livro para sair, irá voltar ao nosso estúdio. Exatamente, portanto nós teremos mais oportunidade. Muito obrigada por o programa que nos proporcionou e até breve, porque iremos com certeza encontrar-nos mais vezes. Então, para terminar, só mais uma frase. Eu é que agradeço, como bom beirão que sou, modéstia à parte, bem-haja a todos os ouvintes que foram acompanhando efetivamente este programa. Oxalá que tenha sido de algum proveito e quando entenderem, pois poderemos tentar marcar